Lição 12. 16 de setembro de 2018. Os pães da proposição. Texto áureo. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 47 e 48. Verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Leitura bíblica em classe. Levíticos, capítulo 24, versículos 5 ao 9. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Introdução. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo. Ali em frente ao candelabro de ouro, eram iluminados durante toda a noite. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Nesta lição, veremos como Deus foi didático a Israel ao mostrar-lhe a suficiência de sua palavra nos pães da proposição. Primeiro tópico: os pães da proposição. A fim de que os pães da proposição fosse introduzido no tabernáculo, Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial. Quanto aos pães, deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Primeiro item, a mesa dos pães. A mesa que receberia os pães da proposição, feita de madeira de acácia, tinha essas medidas: 2 côvados de comprimento, 90 centímetros, 1 côvado de largura, 45 centímetros, e sua altura, 1 côvado e meio, 70 centímetros. Êxodo, capítulo 25, versículo 23 ao 30. A mesa toda revestida de ouro fino recebeu adornos da altura de 4 dedos, bastante apropriados para conter os pães sagrados. Suas argolas serviam para transportá-la. A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Segundo item, os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 32. Em sua composição, usava-se a flor da farinha de trigo. Levíticos, capítulo 24, versículo 5. Ou seja, a parte mais fina e nobre desse produto. Depois de cozido, era posto em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. Levíticos, capítulo 24, versículos 6 e 7. 12 pães, um para cada tribo de Israel. Terceiro item, a simbologia dos pães. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio de seu povo. Jeremias, capítulo 32, versículo 38. Dessa forma, os israelitas deviam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quanto ao pão estar acompanhado de incenso, significa isso que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Os pães da proposição ou da presença representam ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o mundo faminto. João capítulo 1, versículo 1. Segundo tópico, a palavra de Deus, o pão da vida.
O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Quer no tabernáculo, quer fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Primeiro item: a palavra de Deus é vida. Durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3. Durante 40 anos, Deus o sustentou com o maná, o pão que descia dos céus a cada manhã. Êxodos, capítulo 16, versículo 31 ao 35. Portanto, a presença divina era perceptível, tanto no lugar santo do tabernáculo quanto no arraial. Todos sabiam que, apesar das asperezas do deserto, o Senhor jamais os abandonaria naquela árdua caminhada. Segundo item: a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Êxodos capítulo 13, versículo 21. Êxodos capítulo 15, versículo 22 ao 27 e Êxodos capítulo 17, versículo 1 ao 16. Por conseguinte, os israelitas eram sustentados, orientados e protegidos pelo Senhor a cada dia. À semelhança de Davi, eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor e nada lhes faltava. Salmo 23, versículo 1. Terceiro item: a palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. Levíticos capítulo 24, versículo 6. Entre as fileiras de pães, o incenso. Levíticos capítulo 24, versículo 7. O que isso significa? Antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo tanto coletiva quanto individualmente. Ele conhece perfeitamente nossas necessidades. Salmos 103, versículo 14, Mateus capítulo 6, versículo 8. O que podemos inferir desta lição? Deus tem uma comida personalizada para mim, para você e para cada servo seu em particular. Terceiro tópico: Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Os pães da proposição são os mais perfeitos símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Primeiro item: Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão. João capítulo 4, versículo 13 e 14. João capítulo 8, versículo 32 e Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Certa vez ele foi tão claro acerca de sua missão redentora que levou alguns de seus discípulos mais chegados a escandalizaram-se com o seu discurso. João capítulo 6, versículo 48 a 60. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas encarnou-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 23 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Segundo item: Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai. Jesus, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, como os pães da proposição. Levíticos capítulo 24, versículo 8. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o Pai divino, e do próprio sábado é o Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 8, João capítulo 6, versículo 41 e Hebreus capítulo 7, versículo 17 ao 25.
Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Ao encarnar-se, trouxe semelhança a nós. João capítulo 1, versículo 14 e Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. E com a sua morte e ressurreição, fez-nos acessível ao trono da graça, na qual hoje entramos ousadamente. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Terceiro item, dai-lhe-vos de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20 e Lucas capítulo 9, versículo 13. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Conclusão. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e seus filhos tinham direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens. Marcos capítulo 2, versículo 25 e 26. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, lembramo-nos de que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Ele é o pão da vida. Amém.